Então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de didática do curso online da Escola Teológica Charles Spurgeon. Hoje nós vamos trabalhar sobre a questão dos métodos de estilo de aprendizagem, na verdade, trabalhando especificamente cada aluno, e nessa aula vamos tratar sobre o aluno analítico, aliás, o aluno interativo. Nós vamos explicar melhor sobre isso, mas só lembrando a vocês que nós estamos tratando desse livro, Estilos de Aprendizagem, Marlene Lefevre, um excelente livro, como nós já temos falado várias vezes, e especificamente essa parte agora de cada estilo de aprendizagem vai ser abordada de forma mais específica, mais detalhada, certo? Então, seguindo para a nossa quarta aula, vamos começar com os tipos de aprendizes, como assim eu gosto de chamá-los. Os tipos de aprendizes, vamos começar com o aluno interativo. O aluno interativo, se você lembra das nossas primeiras aulas, nós tratamos sobre aquela questão lá do Sócrates, né? Sócrates, aquele que gostava de fazer perguntas para os alunos, e várias perguntas para fazê-los lembrar do conhecimento e fazê-los relacionar aquilo que eles já conheciam com aquilo que eles ainda iam conhecer. Então, os alunos interativos são esses que ajudam a responder a essa pergunta. Qual pergunta? A pergunta que nós poderíamos fazer com por que eu preciso saber disso? Ou e eu com isso? Qual é a relação daquilo que eu já sei com aquilo que eu estou aprendendo agora? Será que eu consigo aprender isso agora? Será que esse é um conhecimento que eu posso acessá-lo, né? Nesse sentido. Então, eles ajudam a responder essa pergunta. Por que eu preciso? Por que eu preciso disso? Por que eu preciso desse conceito? E nisso, quando a gente pensa nessas questões, nós conseguimos lembrar dos alunos de uma forma que eles podem começar a aula de uma forma mais engajada. Porque se você já de início mostra para eles que eles podem aprender esse conhecimento, a partir dessa pergunta, por que eu preciso saber disso? Isso é importante para você. Por quê? E você mostrar para ele que isso é real para ele, isso já liga o aluno, vamos dizer assim, né? Já deixa ele mais focado de alguma forma, mais atencioso, porque você mostrou para ele. E o aluno interativo, ele vai ser esse de primeira. Ele não tem muita vergonha no sentido, porque ele é interativo, então ele vai ser aquele que vai perguntar mais. Então, como você vê aqui, eles são aqueles que gostam de compartilhar suas experiências de vida. Aí você pode pensar, mas é aquele aluno que você começa a aula e ele levanta a mão para fazer uma observação, aí ele começa, não, professor, é porque hoje de manhã, quando eu saí de casa, e aí ele começa a contar um pouco da história da vida dele, então conta como foi quando ele era criança e tal. Os alunos interativos são assim. E muitas vezes a gente despreza esses alunos. A gente olha para eles, não, mas esse é o cara que está sempre contando história na hora da aula e tal. Mas se você, como professor, quer cuidar desse aluno, quer amá-lo, né, quer que o conhecimento seja passado para ele de uma forma que ele apreenda, você vai poder dosar isso. E uma pergunta que muitas vezes é feita quando eu ensino essa disciplina é o seguinte: como é que esse aluno será que ele não vai atrapalhar a aula? E a gente vai perceber que ele, muitas vezes, não atrapalha a aula, ele, na verdade, ajuda a aula. É isso que a gente vai trabalhar também. Vamos lá. Então, como eu falei, não é que ele vai necessariamente atrapalhar. Ou se você deixar ele falar e só falar, realmente pode ser que ele atrapalhe a aula. Isso vai dar muito trabalho para você resolver. Mas se você consegue dosar as experiências de vida dele com aquilo que você está passando, então você acabou de ganhar os outros alunos. Porque você fez com que eles mesmos percebessem, a partir da vida daquele outro aluno, que aquela discussão ela é relevante para a vida de cada um. Então, os alunos interativos eles podem ser uma grande bênção na sua aula, contanto que você saiba trabalhar com eles. Mas se você não souber trabalhar com eles, eles também podem ser um grande problema. Porque um aluno interativo, quando não está gostando da aula,
ele fica impaciente, porque ele quer falar de alguma forma, dar uma experiência da vida dele, dar um testemunho, enfim. Mas se você sabe trabalhar com aquilo que ele tem de mais forte, você pode ajudar toda a turma. Além disso, muitas vezes, a nossa aula, né, ela pode muitas vezes tornar monótona, literalmente, porque é só o tom da sua voz. E se você tem outras pessoas falando com você, isso muda um pouco, né, o contexto da aula, como a aula é trabalhada e tal. Então, os outros alunos falando, eles ajudam muito na construção do conhecimento, do aprendizado. Então, nesse sentido, é importante a gente dar um grande valor aos alunos interativos. Então, uma outra vantagem, né, uma outra força que os alunos interativos eles podem trazer é que, como diz aí no slide, sem eles, os outros alunos talvez não entendam o valor pessoal do que será ensinado. E esse é um ponto muito relevante. Quando você vai ensinar, muitas vezes os alunos acham que aquela disciplina ou aquele conceito, ele é um conceito que é bom para o professor. O professor fala empolgado porque ele é um professor, ele gosta de falar disso e tal. Mas quando outros alunos se mostram interessados, é mais fácil que o restante da sala também se sinta de alguma forma interessada naquilo. Porque ele está vendo que outras pessoas viram a necessidade e estão gostando disso, então os outros podem querer também essa mesma questão. Então, eles veem o valor no sentido pessoal, né? Não é algo só conceitual, não é algo só abstrato, é algo que é na vida das pessoas. E os alunos interativos são esses mais sentimentais, muitas vezes, né? São os alunos que vão sentir mais e você vai tornar a aula muito mais humana quando você dá espaço para os interativos. Então, a ideia com isso é que a sua aula ela comece com um trabalho a partir dos interativos. Os interativos vão lhe ajudar com as suas iniciais perguntas, né? Como isso é relevante? Por que isso pode lhe ajudar e tal? Enfim, como isso pode tocar aquilo que você já conhece? Com várias e várias perguntas, os alunos interativos eles vão aparecer. E nesse aparecer desses alunos, os outros já vão sentir, a princípio, muitas vezes vão quebrar o gelo por conta daqueles alunos interativos que geralmente são os primeiros a falar. Então, use os alunos interativos para abençoar não somente a eles, mas toda a sala a partir do seu cuidado. Claro, tudo tem que ser bem dosado, né? Então, você trabalha com aquilo que é de mais forte no interativo, mas muitas vezes você vai ter que pedir para ele interromper um pouco toda aquela participação para que prossiga a aula de uma forma que todos sejam alcançados. Mas isso vai do cuidado do professor, obviamente, para que ele saiba tratar com essas questões. Mas um professor competente, com uma autoridade trabalhada, né, na sala de aula, ele vai poder fazer isso de uma forma muito interessante. Por esse motivo, eles são tão valiosos, né, porque com isso, com esses alunos, o valor pessoal, emocional, né, da inteligência emocional, do relacionamento, vai ser muito mais forte a partir dos alunos interativos. Saiba trabalhar com os interativos para o seu próprio benefício. Além disso, como eu falei, os alunos interativos eles são sensíveis e geralmente, né, então, muitas vezes muito emocionais. Nesse sentido, como eu falei, se você não trabalhar com eles de forma correta, muitas vezes vão ser aqueles alunos que vão possivelmente reclamar mais, vão ser aqueles alunos que vão sentir muito, talvez, ressentidos, porque a forma de aprendizado deles não foi contemplada, enfim. Então, tenha o cuidado de amar os interativos e de servi-los da forma correta, dando espaço para eles e trabalhando também com essa parte emocional, para que essa parte emocional deles seja aquilo que vai fortalecer o laço com os outros alunos daquele conteúdo. Então, se você consegue alcançar bem os interativos, é mais fácil que os próprios interativos trabalhem em favor da aula, para que essa aula seja mais envolvente nesse sentido, porque os sentimentos foram aí colocados, né? Eles amaram a aula, eles vão ser aqueles que vão falar, esse professor, ele trabalhou assim e tal, eles são expansivos. Então, trabalhe essa expansão dos interativos da melhor forma possível. Além disso, os interativos são aqueles que se envolvem com as outras pessoas, né? Eles geralmente fazem amizades mais facilmente, são aqueles que, quando a gente divide em grupos, geralmente são aqueles que lideram os grupos, porque eles gostam de interagir, eles gostam de conversar, eles gostam de aprender falando.
E se você não dá espaço para o interativo, o que acontece? Ele não vai aprender. Porque ele aprende, às vezes, só reproduzindo aquilo que você falou para ele, mas com as próprias palavras dele. Então, ele processou o aprendizado, está reproduzindo o aprendizado, e nós precisamos dar esse espaço para ele mostrar para ele mesmo, e às vezes de uma certa forma para a turma, que ele aprendeu. E isso ajuda o restante da turma, isso dá coragem para os outros, que acabaram vendo e dizem, poxa, esse cara aprendeu, então pode ser que eu aprenda também. Nesse sentido também, os interativos, eles aprendem melhor em contextos que possibilitam o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais. Então, quando você consegue fazer com que a turma se engaje, né, com que ela se relacione uns com os outros, se ajudando, nesse contexto, os interativos eles vão poder aprender melhor, eles vão poder absorver o conhecimento de uma melhor forma. Mas isso tem uma questão sobre, por exemplo, quando nós dividimos a turma em grupos, né? Isso é muitas vezes muito mal interpretado, né? Quando muitas vezes as pessoas fazem os grupos na sala, as pessoas acham que o professor está simplesmente passando tempo, né? Está enrolando e tal. E não é isso que a gente quer fazer, definitivamente, né? Nós queremos dar o nosso melhor para Deus, não queremos enrolar os alunos. Então, na verdade, o dividir em grupo, ele dá muito trabalho para o professor que quer fazer isso bem, porque ele quer fazer com que os interativos, eles liderem, para que todo mundo acompanhe aquilo, para que seja uma divisão em grupos que realmente faça sentido, que não seja só realmente passar o tempo da aula, né? Então, se você consegue fazer esse sistema, né, de algumas vezes em grupos, algumas vezes dividindo homens e mulheres, enfim, você conseguir fazer com que haja uma interação dentro da aula, os interativos vão gostar e eles vão ajudar uns aos outros, né, e os outros alunos também a alcançar esse conhecimento. Os interativos, eles também são muito curiosos e muito inquiridores. São aqueles que fazem as perguntas. Geralmente as perguntas vêm deles, muitas vezes eles sentam na frente, porque eles querem saber, eles estão ali antenados. Se você der o espaço para eles, eles vão perguntar. Ou se você não der espaço, muitas vezes eles vão perguntar também, porque eles querem falar. E você tem que contemplar o tempo da sua aula para dar espaço para eles. Porque senão, como eu falei, eles vão se sentir frustrados e vão, por serem muitas vezes mais sentimentais, eles podem arruinar a sua aula, arruinar o seu currículo, porque você não contemplou os interativos. Mas você dando espaço para eles fazerem as devidas perguntas, respondendo, mediando essa questão toda, isso vai lhe ajudar nessa construção das aulas. Além disso, eles aprendem, como eu falei, eles aprendem ouvindo e compartilhando ideias, né? Então, às vezes você vai dividir a turma e aí com isso você vai trabalhar da seguinte forma: eles vão compartilhar as ideias entre si e com isso os interativos, porque gostam de reproduzir com as suas próprias palavras, eles vão ajudar aquele outro aluno que talvez você não tenha falado na linguagem dele, mas o interativo consegue falar na linguagem dele porque ele é um aluno também. E nesse sentido, cada um se ajuda, né? Então não é tão complexo assim, não é tão difícil de chegar nos interativos como se pensa. É muito mais fácil, mas tudo tem que ser muito bem trabalhado, porque é um risco que o interativo assuma a sua aula. Também é possível, se você não tiver autoridade em trabalhar isso de uma forma amorosa também, pode ser que o interativo comece a falar e ele fala 10, ele fala 20 minutos. Se você deixar ele falar a aula inteira, para ele foi muito bom, mas aí lembra que o aluno ele tem que ser como um professor também, ele deve servir aos seus companheiros ali de sala, né? Então, por essa razão, o professor ele tem que ter cuidado para não deixar o interativo falar à vontade. Ele tem que saber mediar. Mas lembra que nós falamos no início sobre o que é aprender, o que é ensinar, o que é uma boa aula? Nós falamos que o professor ele serve também no sentido de facilitar o conhecimento. E para ele facilitar o conhecimento, ele vai precisar trabalhar essa questão dos alunos de uma forma que eles não assumam a aula, mas que o professor, como autoridade, ensine da melhor forma possível. Além disso, os alunos interativos, eles veem o quadro geral e menos os detalhes. O que isso quer dizer?
é fácil mostrar para o aluno interativo aonde você quer chegar. Ele, na verdade, ele quer saber onde você quer chegar com aquela aula. Então, facilmente ele vai ver o quadro geral, ele vai ver o conceito maior do que você quer apresentar. Ele não é tão fácil assim com os detalhes, com os subpontos, os subtópicos, mas para ele ver o geral, assim, para ele analisar de uma forma geral, o aluno interativo ele é muito mais forte nessa área aí, certo? Então, trabalhe como interativo a favor da aula como um todo, da sua turma como um todo, certo? Não somente em favor dele, muito menos somente em detrimento deles. Você tem que saber lidar com cada tipo de aluno e fazer com que cada um sirva a aula de uma forma geral. Os alunos interativos vão ser aqueles com quem você geralmente vai ter um relacionamento mais facilmente, certo? Porque eles, como são mais expansivos, eles vão perguntar mais. Então, eles vão, é mais fácil você criar um relacionamento com eles, né? De aluno-professor, vai ser aquele com quem você pode fazer algumas piadinhas, né? Para ajudar o engajamento na aula. Provavelmente vai ser os alunos dos nomes que você vai lembrar mais, enfim. Mas use tudo isso em favor da própria aula. Você lembra o nome do aluno, você gosta de brincar com ele, porque aí a turma já consegue quebrar mais o gelo, você chega mais nas pessoas, enfim. A ideia é que o aluno interativo ele pode muito bem trabalhar para a turma como um todo e para ajudar todo mundo. Esses alunos, os interativos, eles são aqueles que aprendem também usando os sentidos, certo? Usando a sensibilidade, usando a observação. Então, dessa forma, os alunos interativos, eles vão ser aqueles que trabalham de uma forma que eles querem sentir de alguma forma aquilo que ele está aprendendo. Então, se você traz alguma imagem, ou alguma música, algum filme, e consegue trabalhar com isso de uma forma que os interativos sejam tocados de uma forma mais imediata, você vai conseguir a turma logo de início. Conseguir alcançar a turma logo de início. Às vezes a gente menospreza esses recursos, né, que a gente tem à mão, principalmente hoje, né, não mais viável, né, mais fácil a gente colocar um filme, colocar um bom áudio, uma música que faça com que as pessoas lembrem. Lembre que tudo isso são recursos que a gente pode utilizar. Então, se você você vai trazer um conteúdo sobre a morte de Cristo, né, e a sua ressurreição, você vai falar sobre a Páscoa, por exemplo, enfim. Você pode buscar músicas, mas músicas com um bom conteúdo que tratem sobre essa questão. Mas não vão buscar qualquer música, né? Busca uma música que você pode trabalhar. Então, às vezes as pessoas acham que trazer música, trazer filme, também para enrolar a aula, né? E você só deixar rolar, né? Mas pelo contrário, se você quer fazer isso bem, isso vai dar muito trabalho para você. Mas por outro lado, os recursos que você vai ter, o retorno que você vai ter a partir desses conteúdos, a partir desses recursos vão ser muito bons também. Porque se você trabalhou bem uma música, deu para os alunos analisarem, colocou ela para rolar na sala, e os alunos que aprenderam aquilo pode grudar na mente dele de uma forma que ele nunca mais esqueça. Porque aquela foi uma música que você trouxe, talvez seja uma música que ele já ouviu várias vezes, ou um hino que ele já ouviu várias vezes, mas nunca pensou sobre isso. Você pode pensar em trazer uma outra língua também para ajudá-lo com outras línguas, fazer uma interdisciplinaridade, enfim. Os alunos interativos eles vão aprender com os sentidos. Então, trabalhe a audição, trabalhe a visão deles, o tato também. Às vezes, vale muito a pena trazer um material escrito para que eles mesmos possam ler, possam escrever, possam tocar naquilo. Isso, às vezes, a gente menospreza também. A gente acha que só os slides são suficientes, mas não. Muitas vezes, a gente pode trazer outros materiais à tona, fazer com que os alunos curtam mais toda essa situação aí de aula também. Como falei, a sensibilidade, músicas e filmes são mais fáceis de tocar o nosso coração. E se a gente toca o nosso coração de uma forma melhor, essa aula vai ficar grudada na mente dos alunos. Porque isso fez com que eles lembrassem, isso fez com que tocasse as afeições deles, né? Os sentimentos deles. Então, eles vão lembrar de pessoas amadas, pessoas queridas, vão lembrar da aula de uma forma melhor. E isso se chama de coeficiente emocional, né? Tem o QI, né? O coeficiente de inteligência,
e o que é o coeficiente emocional. E muitas vezes as pessoas menosprezam o coeficiente emocional, mas a gente não pode deixar isso de lado. Na aula a gente pode trazer aulas que sejam envolventes para que as pessoas sintam aquilo. Obviamente não estou falando de uma coisa forçada, né, que você quer fazer a pessoa chorar, quer fazer a pessoa rir de qualquer jeito, e aí você vai manipular os sentimentos dela. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma aula que quer tocar o coração das pessoas, porque é isso que a gente quer fazer. Né? Na verdade, a Escritura fala que nós precisamos chegar no coração das pessoas. Né? O coração, o centro do nosso ser, das nossas afeições, da nossa identidade. E tudo isso, o interativo ele é muito forte em poder trazer isso à tona, e você pode usar isso em seu próprio favor naquela sala de aula. Como eu falei também, ele é importante na observação. Ele gosta de observar, de notar os detalhes de uma forma do que está mudando, do que mudou, do que está do mesmo jeito. Ele é bem observador, o aluno interativo. Então você pode trabalhar com isso ao seu favor também. E interessante sobre o aluno interativo é também que eles conseguem ver todos os lados das questões apresentadas. Ou seja, como eu falei, ele consegue ver o quadro geral da seguinte forma: você apresenta às vezes posições diferentes, eles conseguem ver o que é de relação, o que é de relacionamento de comum, né, dentro daquelas posições, né, por exemplo, sobre talvez escatologia. Então eles talvez vejam assim: existem várias posições de escatologia, mas todas elas lembram da vinda de Jesus. Enfim, esses vão ver todos os lados das questões apresentadas, né? Eles vão ter esse cuidado de perceber isso, de perceber esse quadro geral. Todo mundo precisa desse quadro geral na hora da aula, então você pode usar isso também, lembrando dos outros alunos que precisam ver o quadro geral, e aí você usa os interativos nesse sentido. Mas como eu falei, dentro do que nós temos trabalhado aqui, os 4 estilos de aprendizagem, eles são um processo de aprendizagem. E a gente começa com os interativos, mas aí você pode pensar, mas tem os outros alunos, certo? Tem os outros alunos e você vai chegar neles, mas a gente começa com aquilo que nós podemos relacionar do que nós não conhecemos para o que nós já conhecemos, como eu falei anteriormente. Então, se você chega no interativo, você ligou a turma, você chegou, fez com que todo mundo aprendesse junto com você, ou pelo menos percebesse que aquilo é importante. E aí os outros alunos, as outras etapas do processo, elas podem chegar de uma forma mais fácil, né, mais relevante para todo mundo, tá bom? Então, nas próximas aulas vamos tratar sobre os próximos alunos. O próximo aluno é o aluno analítico. A gente vai mostrar como ele é importante aqui para o nosso conteúdo e também, obviamente, para qualquer sala de aula. Então, muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima aula.